Meus amigos, que saudade, né? Passou. Está passando. Não imaginávamos que isso aconteceria conosco. Eu falava com o Carlos de que a vida é tão veloz que a gente tende a banalizar, a relativizar as coisas, algumas seríssimas que acontecem conosco. E essa situação de pandemia foi algo muito forte, foi algo violento que aconteceu conosco, com todas as suas repercussões, entre elas o fato de não podermos estar fisicamente na casa espírita. Organizamos aquelas ações das palestras virtuais, numa tentativa de manter um contato, qual fosse, contando com a colaboração do nosso pessoal, da parte técnica, com todas as fragilidades, com todas as dificuldades que acometem uma transmissão virtual, sinal de internet, som, imagem, e ainda assim podemos manter alguma atividade. Mas hoje, estou com vocês, meus amigos queridos de Votuporanga, dessa cidade que eu aprendi a amar a questão de 30 anos atrás. Hoje aqui com vocês não me ocorre nenhuma outra ideia de começar a nossa fala, a não ser me lembrando de um caso, de um episódio ocorrido com o nosso Chico, a mim narrado algumas vezes pelo saudoso, querido, presente, não temos dúvida nenhuma, do nosso Romeu Grise. Contava ele de uma ida do Chico em função de uma promessa que ele fizera a uma senhora que estava para inaugurar uma casa espírita na cidade de Iturama. Vocês, talvez, a maioria conhece esse fato. E o Chico, então, se comprometeu a, quando a casa ficasse pronta, ele ia inaugurá-la. Só que o Chico não comportava dentro de uma casa espírita. E a reunião foi feita, a maior, num clube. Ao que parece, uma tarde de sábado, uma tarde muito quente. E ali compareciam pessoas espíritas, pessoas ligadas à doutrina e outras não. Talvez o público maior não fosse espírita. O ambiente era então tumultuado, era um ambiente de pessoas mais curiosas, mais querendo participar de um evento social do que propriamente uma reunião espiritual. Havia, portanto, gente subindo nas janelas, um alarido, um vozerio, barulho, um ambiente nada lembrando esse momento aqui que estamos na noite de hoje. E é quando então o Chico toma do microfone, olha aquele povo todo, aquela gente desassossegada, e com aquela sua voz doce, impregnante, vira-se para os presentes e diz assim: meus amigos, aqui estamos reunidos porque estamos com saudades de Jesus. É isso que nos acomete na noite de hoje. Mesmo que no coração de cada um, na particularidade da alma de cada um manteve as suas preces, suas rogativas, suas orações, e talvez mais intensamente ainda durante esse período, mas estarmos na casa espírita e convivermos, participarmos desse momento espiritual, comungando desse ambiente, sentindo a intercomunicação entre os aqui presentes no corpo físico e os do lado de lá, que estão organizando, na medida do possível, esse retorno,
que durante esses 2 anos se desdobraram para atender nossas súplicas, para pensar nossas feridas espirituais, que estiveram presentes em nossas casas, em passes silenciosos, alguns que nem percebemos, eles aqui estão hoje confluindo as 2 dimensões. Os amigos do Emmanuel, aqueles que aqui hoje estão fisicamente, presencialmente aqui, e os do lado de lá, e juntos, as 2 assembleias, a visível e a invisível, as 2 evolam um cântico a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que as bênçãos do alto não deixem de eljofrar, de cair sobre a terra, nesse momento que estamos de reconstrução. Que Deus nos abençoe. Eu quero aqui manifestar a minha profunda alegria, a minha sentida emoção por estar de novo aqui na tribuna do Emmanuel, falando aos corações queridos dessa cidade. Vocês já perceberam que eu chego aqui na tribuna e fecho os olhos, porque se eu abrir eu começo a ver gente conhecida e fico de tchauzinho e teloguinho, e aí é quase para o auditório inteiro. Então, eu aqui vejo esses rostos, alguns conhecidos, outros não, mas sentindo e agradecendo a Deus a oportunidade de estar comungando com vocês essa noite, esse encontro especial, esse encontro de intercâmbio entre as 2 dimensões. E por que estamos com saudade de Jesus? Nós vamos recorrer a um episódio narrado numa obra muito interessante, que fala de um pastor protestante, o senhor Henry Crawford, da cidade de Raymond, no interior dos Estados Unidos, que organizava seu discurso, sua fala para aquele domingo, quando a campainha tocou, e era um pedinte, um maltrapilho, pedindo a ele um recurso para se deslocar para uma outra cidade. Mas são muitos os pedintes, são muitos aqueles que se aproximam de nós, e o pastor tratou aquele como mais um, não lhe dando a devida importância. Na semana seguinte, no domingo posterior àquele, eis que quando o coral acabou de entoar aqueles hinos, aquelas músicas maravilhosas, o tal maltrapilho, o pedinte, adentra o ambiente da igreja, toma o púlpito e começa, numa voz pausada, educada, gentil, se dirigindo ao público, dizendo mais ou menos assim: eis, meus amigos, que eu estava na calçada, ali sentado ouvindo o culto do nosso pastor, e depois me comoveu essas vozes lindas, falando de Jesus em nossas vidas, Jesus no nosso caminho, Jesus conduzindo a nossa existência. E eu fiquei pensando, nesse mundo de tantas desigualdades, em que tantos precisam, às vezes, de ajudas mínimas, eu fiquei pensando, se nós realmente temos feito e vivido como se Jesus estivesse conduzindo a nossa vida. Será? Será que Jesus se comportaria desse jeito? Será que Jesus deixaria passar alguém necessitado, alguém pedinte? Será que realmente estamos vivendo com Jesus na nossa vida
presente no nosso destino? A palavra do pedinte foi tão tocante e tão coberta de emoção e verdade que aqueles mais próximos da igreja se tocaram e tiveram uma ideia diferente, muito interessante. Decidiram assumir consigo mesmos o propósito de, durante um ano, exatamente, em todos os acometimentos da vida, em todas as situações da vida, antes de agir, perguntar a si: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Foi isso que deu origem a um livro muito interessante chamado Em Seus Passos. O que faria Jesus? Ao longo de um ano, esses mais próximos da igreja, quando tinham dúvidas, incertezas da conduta moral, da conduta certa, pensavam: e se Cristo? Se Cristo estivesse aqui, o que ele faria? O dono de um jornal logo entendeu que o seu introdutório, que as suas matérias de jornal deveriam ser diferentes. Não mais sensacionalistas, não mais notícias bombásticas, não mais matérias estranhas, matérias momentâneas. Seu jornal começou a publicar matérias de conteúdo, matérias verdadeiras, boas matérias. E ele percebeu que o público, ao longo do tempo, foi comprando cada vez menos seu jornal e, ao final, antes de um ano, o jornal tinha falido. Uma cantora gospel, que ficou tão encantada com a fala daquele pedinte, decidiu ir para a região rural, região exterior da cidade, os arredores, e nas favelas, na região mais problemática, cantar. E porque tinha uma voz maravilhosa, e cantava com tanto sentimento, que aqueles homens beberrões, alguns que usavam tóxico, começaram a ser envolvidos por aquela voz e começaram a abandonar os botequins, os bares e se inclinar para a igreja. E daí a alguns meses, essa moça, a cantora, foi proibida de entrar na comunidade. Entre eles, ali tinha um político que era candidato a prefeito, que se comprometeu a não falar mentiras durante a sua proposta, a sua propaganda, o seu trabalho eleitoral. Decidiu falar as verdades, falar com retidão, com correção, concorrendo à posição de político, de prefeito da cidade. E perdeu. Perdeu as eleições. Esse é o enredo do livro, Em Seus Passos. O que teria Jesus? O que faria Jesus? Na nossa condição, na nossa vida, nos momentos que temos incertezas de ação, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Não é fácil, meus amigos. O Evangelho é uma proposta ainda, por mais que o admiremos, por mais que falemos dele, por mais que o repitamos nas nossas palestras, nas nossas falas, nas nossas leituras, o Evangelho ainda é uma proposta extremamente radical para a nossa realidade. Ainda não temos a adultícia, a maturidade, a coerência das nossas atitudes, porque não temos ainda coeficiente espiritual, não temos ainda amadurecimento espiritual, e o Evangelho, portanto, na sua proposta radical, ele não é
uma proposta fácil ou de fácil execução nas nossas vidas. Temos de partir desse pressuposto. Um dos tópicos, uma das partes mais estranhas, mais esquisitas, que nós não conseguimos entender com exatidão, com clareza, é o Sermão da Montanha, que abre, que é introduzido com as bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados pobres. Mateus acrescenta pobres de espírito, mas Lucas diz que é pobres. E os pesquisadores dizem que o registro de Lucas é o mais correto. Aí precisaríamos entender o que Jesus queria dizer com pobres. Mas, em princípio, parece que estaria fazendo uma apologia da pobreza, estranho para nós. Bem-aventurados os mansos. É lindo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É lindo esse conceito. Não somos mansos. Nós somos espontânea e naturalmente agressivos. Dificilmente refletimos e damos a outra face para o agressor bater novamente. Nós reagimos na mesma moeda. Ser manso não é uma dádiva, não é um dom, não é uma atitude espontânea. Para não reagir, para ser manso, que a gente confunde com covardia, a gente tem de elaborar, a gente tem de pensar, devolvo ou não devolvo, bato ou não bato, faço mesmo ou não faço. É um trabalho nosso de elaboração custoso, angustiante, que nós não fazemos espontaneamente. Então o Evangelho é extremamente radical para nós, na nossa realidade hoje. Quando nós lemos também Mateus, quando Jesus nos disse: por quê? Por que andais preocupados com as vossas vidas? Com o que haveis de comer? Pelo que haveis de beber? Com os vossos corpos? Com o que haveis de vestir? Não é a vida mais que um alimento e o corpo mais que uma vestimenta? Olhai as aves do céu, não plantam, não ceifam, não guardam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Pois se sois mais importante do que as aves, por que tanta preocupação com o vosso dia e com as vossas vestes? Por que andais tão preocupados assim? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, não fiam, não guardam. E digo-vos que nem Salomão, em todo o seu esplendor e glória, logrou-se por vestir-se como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vai ao forno, o que não fará para ti, homens de pouca fé? Não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã cuida de si. Ora, meus amigos, alguns aqui certamente se sentiram enlevados com essa mensagem. Mas isso é exatamente o que a gente não faz. Deixar o amanhã, não se preocupar com o dia de amanhã, desde que a gente nasce, desde que a gente começa a vida.
é um planejamento para o nosso futuro. Como é que Jesus está dizendo que eu não devo me preocupar onde vou morar? O que eu vou comer? Beber? Vejam que as palavras são lindas, mas parece que não nos demove. Nós não damos a ela devida importância. Tanto são fortes que há alguns pesquisadores que, baseado no Evangelho de Lucas 12:42, quando ao final Jesus fala tudo isso, Pedro pergunta assim a Jesus: Senhor, estás a falar essas coisas para nós ou para os outros também? Sugerindo que talvez Jesus estivesse estabelecendo com essas palavras uma ética para alguns escolhidos. Olha que problemão! Então essa coisa de olhar os lírios do campo não é para todo mundo? Se o é, nós não estamos fazendo. Qual é o pai? E com todo direito, mesmo sem ser pai, eu diria que o filho é aquele malandrão que não quer nada com a vida. E se ele conhecesse o evangelho, diria para o pai: ó papai, Jesus disse que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. Qual é o pai que aceita o filho escolher, por exemplo, uma carreira que ele escolheu, que ele decidiu, por uma questão de afinidade, por inclinação, e se o pai percebe que aquela profissão não dá futuro, não, você não vai fazer isso. Por quê? Ele tem de pensar no dia de amanhã, onde vai morar, o que vai comer. Vejam que são palavras bonitas, mas que ainda não estão introjetadas na nossa realidade, porque nos preocupamos sim com o futuro. Vejam que quando nós analisamos, tem várias interpretações. Não, Eduardo, também não é assim. Mas está lá o texto. Quando nos preocupamos com o evangelho, quando lemos em profundidade, vamos percebendo esse hiato, esse abismo entre ele e nós. A regra de ouro, a regra que nós estabelecemos para a conduta certa, para agir corretamente, é aquela simplérrima, que diz: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Simples assim. Deveríamos fazer a pessoa o que eu quero que faça para mim. Essa é a chamada regra de ouro, que sim, resolve uma quantidade enorme de problemas. Se nós estivéssemos seguindo essa regra, nós teríamos boa parte dos nossos problemas éticos, morais, resolvidos. Mas como depois de 2 anos de pandemia, eu voltei aqui para criar problemas, eu vou dizer a vocês que essa regra não é absoluta. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, parte do pressuposto que você goste de você. Porque você, como gosta de você, você vai fazer o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, de bom, já que você gosta de você. Porque se você não gosta de você, começa um problema. Se a pessoa for masoquista, eu gosto de sofrer. Ora, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. Vejam que eu estou exagerando, mas mostrando que o evangelho, ele não é uma regra, um código doutrinário de conduta. Ele é um vislumbre. Ele apela para a intuição, para algo além.
porque nem a regra de ouro, ela é exata, ela é absoluta. Um exemplo, você tem uma mãe que está num asilo, numa residência para idosos. Você está saindo para visitá-la e recebe um telefonema dizendo que o seu irmão sofreu um acidente sério e que está entre a vida e a morte, e que muito possivelmente não vai sobreviver. Você está indo visitar sua mãe. Quando chega lá na casa de idosos, ela pergunta para você pelo filho, pelo seu irmão. E aí você não sabe o que dizer. Se você segue a regra áurea, a regra de ouro, que diz faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você, se você é uma dessas pessoas que gosta de saber da verdade, doa o que doer, você quer encarar os fatos, você não quer mentira, você fala para a tua mãe. Mas se você o referencial, se você é daquele que prefere não saber, não quer se incomodar, prefere ignorar, você não fala para sua mãe, você mente para ela. Olha que situação. Quer dizer, você vai agir com ela como você agiria se fosse para você. Mas, em verdade, você está agindo conforme o que seria bom para você e não exatamente o que seria bom para ela. No fim, se você decide mentir, você está faltando com o respeito que um ser humano tem de receber a verdade. Você está mentindo e talvez você não esteja respeitando essa pessoa naquilo que ela é, como gente merecedora da sua dignidade. Olha aí o problema da regra de ouro, que você tem de senti-la mais do que decorá-la, porque você, às vezes, age em função do seu bem-estar, da sua sensação agradável, que não é o melhor critério. O bem, ele deve ser feito, não porque ele me traz alegria. 2 anos me fizeram mal, hein? O bem deve ser feito pelo bem. Porque ele é uma regra, é uma lei natural. Ele é um mandamento divino. E não porque eu ou a minha mãe ficaria satisfeita. Veja que coisa confusa. Mesmo que o bem não me agrade, eu tenho o dever de fazê-lo. Porque ele é a regra da vida. Ele é uma lei natural. Ele é uma obrigação divina. Ele é uma atitude que nós devemos tomar na vida. Nós, porque espíritas principalmente, vivemos num ambiente em que a caridade material, ela é muito divulgada. Nós achamos que aquela sensação agradável que a gente sente depois de fazermos uma obra benemérita, que aquela é recompensa. Não é. Não quero dizer com isso, então, Eduardo, está errado ficar feliz de fazer o bem. Não. Que bom que você se sente bem ao fazer o bem. Mas você deve fazer o bem, mesmo que você não se sinta bem. Quando a gente trata de alguém necessitado, podem ocorrer alguns erros de avaliação. Você atende o necessitado e você pode fazer um auto-engano, porque ao atender o outro, você começa a se sentir muito bom.
porque você atendeu a necessidade do outro e você se sente feliz porque você atendeu o outro. Mas o bem, ele não precisa da minha satisfação para ser feito. Quando alguém merece as minhas desculpas, quando alguém que eu magoei merece as minhas desculpas, por mais que eu me sinta envergonhado de pedir desculpas, ela merece desculpas e eu tenho de fazer, mesmo que não esteja trazendo satisfação. Talvez essa seja a pista do amar o inimigo. O amar o inimigo é a coisa pior do mundo? É uma coisa desagradável? Como é que eu vou amar uma pessoa que me faz mal? Talvez porque o mandamento do bem exija que você a ame, mesmo que você não goste dessa atitude. Quando a gente vê Emmanuel dizer assim para nós, a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Querendo dizer com isso que o bem em nós ainda não é espontâneo. Nós precisamos nos disciplinar, nós precisamos desenvolver em nós o gosto por fazer o bem. Mas antes de desenvolver o gosto, eu tenho de ter a disciplina para fazê-lo. Daí que quando Emmanuel aparece para o Chico naquele açude, em que anuncia o compromisso do Chico com a tarefa espírita e mapeia o que seria a missão do nosso Chico, o Chico pergunta: o que eu vou precisar fazer para sair vencedor, exitoso dessa tarefa? E vocês conhecem de cor e salteado a recomendação de Emmanuel. Chico, você tem de ter disciplina. Segundo mandamento, Chico, disciplina. Terceira ordem, Chico, disciplina. E eu tinha um amigo que dizia, está vendo, Eduardo? Nós temos de começar a reunião religiosamente no horário, porque Emmanuel recomendou disciplina para o Chico. Eu fico, meu Deus, ele pensa que a disciplina que Emmanuel está recomendando para o Chico é disciplina de horário. Isso é fácil, basta cumprir o regulamento. Disciplina é disciplina de dizer não a si. É de não querer fazer aquilo e fazer porque é certo. Daí eu dizer que ninguém merece um guia como aquele Emmanuel. Eu não queria. Nossa, tem Emmanuel do lado. Eu não queria Emmanuel perto de mim. Vocês imaginem um guia te contrariando toda hora. Você quer fazer uma coisa e diz, não, isso não, é do outro. E ele não dá trégua. Porque ele está ali presente toda hora, mandando você fazer o que você não quer. Eu não queria Emmanuel perto de mim, porque aquilo não é guia. Porque é o imperativo da disciplina. Primeiro precisamos crescer na maturidade para descobrir a satisfação do bem. Daí também, te vivendo agora na nossa livraria, o único livro sobre o Chico que traz aquela foto monumental, que traz os dois troncos. Imagine vocês que Emmanuel achou que o Chico precisava daquela ordem, daquele cuidado. Ordenou, que Emmanuel orientava, ele ordenava que o Chico plantasse 2 troncos enormes quando ele saiu de Pedro Leopoldo e foi morar em Uberaba. O sítio que ele morava, antes de sair para a rua, Emmanuel diz assim, você finca aqui um tronco à direita e um outro tronco à esquerda. No tronco da direita você chama dever,
E o outro tronco da esquerda, disciplina. Todos os dias que você sair de casa, você toca num que é para lembrar da disciplina e no outro para tomar conta do dever. Olha que vida insossa! Você viver com disciplina e dever, todos os dias. É no livro agora, eu fui ver, consultar, comprovar, que aparece ali os dois troncos, inesquecível Chico, em que o Romeu e Dona Hilda estão ali no meio dos dois troncos, disciplina e dever, porque Emmanuel disse que o Chico precisava, ao sair de casa, tocar nos dois para cumprir bem o seu dia, disciplina e dever. O bem, ele deve nascer como uma obrigação. Existe uma outra regra para a gente funcionar bem, que é o de a gente avaliar se aquilo que a gente fez, todos podem fazer. E se todos fizerem, gera um bem para a sociedade. Não entenderam? Eu vou dar um exemplo. Um contra-exemplo. Um exemplo negativo. Então, aquilo que você faz, se aquilo puder ser universalizado, e se todos fizerem, isso gerar um bem para a sociedade, é bem provável que aquela sua atitude seja boa, seja honesta, seja uma atitude ética. Por exemplo, você tem uma música que você adora. Na minha época se chamava som. Aquele som. Mas a música é tão linda. A música é tão extraordinária, tão maravilhosa, que você decide que não só você tem de ouvi-la. Você decide que as pessoas da sua cidade também têm de ouvi-la. Aí você coloca aqueles alto-falantes poderosos na mala do carro e sai pela cidade, a alto som, tocando a música que é linda, maravilhosa, que você acha e você quer compartilhar com todo mundo. Por que que isso não dá certo? Por que que isso não melhora a vida? Porque imagina cada um querendo mostrar sua música maravilhosa para a cidade inteira. Você vai à praia. Você quer se banhar, você quer fazer castelinho de areia, você quer se bronzear, você quer comer pastel e ouvir um som. Aí você leva aquela caixinha, que de caixinha não tem nada. Você quer que todos partilhem com aquela sua música linda. Por que que não dá certo, queridos? Porque se cada um levar sua caixinha, a praia vira um inferno. Como acontece hoje, cada um querendo levar o seu som. Então, toda vez que aquela sua atitude não pode ser generalizada, é indício que ela não é correta. Mentir. Por que que mentir é antiético? Por que que mentir é errado? Porque uma sociedade baseada em mentira seria impossível. Quem mente só serve à sociedade se for ele só a mentir, porque ele engana todo mundo. Mas se todo mundo fizer igual a ele enganar, ele vai querer sair desse mundo, porque ninguém aguenta. Aí a gente anuncia palestra no Emmanuel, às quartas-feiras, às 8 horas. E quem acreditou, vem. Só que a direção estava mentindo. Não vai ter reunião? Um exemplo banal. Mas estou dizendo que uma regra é quando você universaliza. E aquilo melhora a vida. Se melhorar, é bem provável que aquela atitude sua seja uma atitude boa. Ou, se não for, só é boa desde que você faça. É o seu jeitinho. Enquanto todos acreditam, você mente. Eduardo, não é fácil. Você está dizendo que
algumas palavras do Evangelho são radicais. E aqui você falou de que a regra de ouro, ela tem as suas fragilidades. E uma das coisas, meus amigos, mais impressionantes do Evangelho é a sua constante atualidade. Uma das coisas mais incríveis é como que o Evangelho, ele serve para as almas em diversos locais, em diversas situações, em diversas épocas. Nós fazemos sim essa interpretação particular do Evangelho. Ele serve, se amolda à maturidade que nós temos. Quando a gente lê, por exemplo, lá, dizendo que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muita gente assim, não, imagina, Jesus, um homem doce, um homem daquela espiritualidade, ia bater com chicote na mesa, expulsando as pessoas? Nunca! Porque a pessoa tem essa percepção de Jesus. Mas tem um outro que lê isso e diz, não, estava certo sim. Tem de disciplinar, tem de mostrar o que é certo, o que é errado. Vejam que nós vamos modulando Jesus, o Evangelho, conforme o nosso jeito, conforme a nossa forma de apreciar. O Evangelho, a seu aspecto extraordinário, é que ele parece que conta com a maturidade da alma. Porque na medida em que ela vai crescendo, ele vai crescendo também. E Jesus, por isso, é extraordinário. Porque há 2000 anos, ele vem falando a mesma coisa, mas é sentido de forma diferente, conforme os corações, conforme as almas. Ali pelo 4º século, ainda no início do cristianismo, que durante quase 400 anos foi perseguido como seita estranha, seita apócrifa. O cristianismo foi perseguido durante 400 anos. E quando finalmente foi liberto, quando os cristãos puderam então expressar sua fé, mostraram que havia aprendido direitinho, porque eles agora começaram a perseguir. Começaram a perseguir irmãos, só porque pensavam diferente. As cruzadas, aquela invasão que os jovens cristãos europeus fizeram matando os muçulmanos, não parecia que eles tinham lido o Evangelho, amai-vos uns aos outros. Vejam que Jesus vai se modulando assim, conforme a grandeza da alma. E o mais impressionante é que ele conseguiu ser tudo para todos, em todos os tempos, e continuar sendo ele mesmo. De modo que aquele místico, asceta, que quer se isolar do mundo e procurar sua pureza espiritual, encontra no Evangelho um estímulo para a sua atitude. Aquele que é um militante social, que quer estabelecer uma igualdade na sociedade, encontra no Evangelho o respaldo para as suas atitudes. Vejam que a grandeza do Evangelho é dada pela grandeza da nossa alma. Somos nós que crescemos, somos nós que evoluímos, somos nós que amadurecemos e começamos a deslumbrar-nos com essas verdades que eram urgentes há 2000 anos atrás e continuam urgentes no dia de hoje. Jesus é tudo. Jesus é tudo para todos. Ele consegue mandar uma mensagem e que se encaixa no coração
no coração mais maduro, no coração mais imaturo. E isso é um dos aspectos mais lindos da mensagem de Jesus. Como é que ele consegue essa sua atualidade perene, constante, evoluindo conforme evolui o coração do homem. Daí que eu fico pensando, será por isso? Será por isso que Jesus, quando falava, parecia que estava contando um conto infantil, uma história de criança? No Evangelho Jesus diz, naquele tempo, naquele dia, naquela hora, sucedeu que parece que é da intenção do Cristo, que suas palavras fiquem entre o céu e a terra, numa leveza, que balouça, que anda, conforme a cadência da alma, que na medida que cresce, vai encontrando as luzes do Evangelho. Daí que dizia Schweitzer, ele vem a nós como um desconhecido, sem nome, como outrora às margens do lago. Ele veio àqueles homens que não o conheciam e sussurrou, segue-me. E nos encarrega das tarefas que ele tem de cumprir para o nosso tempo. Ele ordena. E aqueles que o aceitam, sejam sábios ou simples, ele se revela na labuta, nos conflitos, no sofrimento, com os quais nós vivemos com ele, e através de um mistério inefável, por experiência, nós sabemos quem ele é. Então é vivermos, é essencializarmos, é crescermos, para descobrirmos a verdade, a mensagem divina de Jesus. Não poderia ser diferente, meus amigos, porque a boa nova, ela além de ser boa nova, ela é nova boa, porque na medida que a gente vai descobrindo, crescendo, ela vai se tornando boa. Não poderia ser diferente, porque se o Evangelho é uma regra de conduta geral para o universo inteiro, se o Evangelho é a conduta do Espírito na sua plenitude, ele não poderia ser pleno num mundico de provas e expiações como o nosso. Veja que o Evangelho não serve para nosso hoje só. Ele é um programa para a eternidade. Daí Pedro dizer que Jesus tem as palavras de vida eterna, que Emmanuel também concorda. Então, se são palavras de vida eterna, o Evangelho vai andando conosco, na medida em que nós vamos plenificando, vamos descobrindo as suas belezas, as suas maviosidades, as suas ondulações, as suas cadências. O Evangelho, portanto, é um sussurro. Muito mais do que uma regra rígida para a gente ler e saber o que vai fazer. É mais uma consulta ao nosso interior, ao nosso íntimo, à nossa intuição. Não é fácil. Temos de partir desse pressuposto. Ainda falta muito para plenificarmos em nós o Evangelho de Jesus. Um pouco antes da pandemia, eu fui visitar uma amiga, uma senhora, e no meio da conversa, ela dizia que tinha estado na padaria do seu bairro alguns dias antes, e dizia, você vê, meu filho, uma moça me pediu
um dinheiro. E eu, porque estava com o dinheiro inteiro, quando fui ao caixa trocar, ela não entendeu e ela foi embora. E eu tive de sair correndo atrás dela para poder dar o dinheirinho para ela. Quando essa minha amiga me contava isso, meus amigos, eu comecei a ficar com vergonha de mim. Porque eu me lembrei que na rua que eu transito ali no meu bairro, tem uma moça, um adolescente, mas imagine assim uma pessoa com uma cara de fome, uma pessoa com a cara de desgraça, de infelicidade. Mas todas as vezes que eu via essa moça, eu estava com pressa, indo para lá e para cá, e quando ela ia me dirigindo a mim, eu desviava, e aquela minha amiga estava dizendo, ela correu atrás de uma moça para dar o dinheiro. Eu disse, meu Deus do céu, Eduardo, que coisa horrível. Aí eu fiquei esperando encontrar a moça. Da próxima ela não passa. Não é que um dia eu estou andando pela rua, vem a menina na minha direção, assim, é hoje, é agora. Quando ela veio, eu estava tão pressuposto, tão disposto a ajudar, que ela me viu, eu tirei a carteira do bolso, e quando eu fui dar o dinheiro, ela disse, o senhor pode me dar R$20? Eu achei uma afronta. Eu disse, peraí, eu já estou querendo dar. E ela está agora dizendo que quanto que eu tenho de dar? Não dei. Eu estou até hoje, porque aí eu tenho de lembrar que eu tenho de dar e não importar se ela pedir mais. Eu não posso ficar confrontado. É muita coisa para aprender, gente. Por quê? Porque o evangelho não é regra. O evangelho não é um regulamento que você vai ver, quando tiver acontecer isso, você faz isso. Quando acontecer aquilo, você faz isso. Não. É um vislumbre da sua intuição. É uma percepção de Deus. É uma inclinação que nós estamos tentando fazer. E às vezes, para cumpri-lo, não nos traz satisfação imediata, porque não estamos ainda plenamente nesse nível. Uma ou outra coisa nos traz alegria, mas nem sempre. O evangelho vai assim andando conosco, apontando o que é certo, mas esperando de nós uma conduta melhor, uma conduta ética, uma conduta harmoniosa, a expectativa de um mundo bom. E nesta noite, meus amigos, enquanto aqui estamos nos reunindo, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, está ocorrendo nesse mesmo mundo, neste mesmo planeta, nesse instante, uma coisa horrorosa, que é gente morrendo, porque tem um exército matando. Eu, quando falava da Segunda Guerra Mundial, já tive a oportunidade de fazer isso aqui, eu já achava um absurdo ter acontecido aquilo há menos de 80 anos. Eu dizia, meu Deus, isso está muito perto da gente. Como é que pode ter acontecido isso numa Europa? Num país desenvolvido, intelectual, científica, religiosamente. Como é que a tradição religiosa da Alemanha não impediu que alguns alemães se engajassem no nazismo? E é um horror isso ter acontecido há menos de 80 anos. E, meus amigos, parece que não aprendemos. Agora não faz 80 anos. Nós estamos vivendo esse momento. Está lá do outro lado do mundo. Está muito longe da gente. Mas pensem que vocês se programaram para estar aqui no Emmanuel na noite de hoje. Tiveram suas rotinas,
seu dia, seus afazeres, suas tarefas, estão aqui. Imaginem uma nação estrangeira decidiu bombardear o Brasil e nós termos de abandonar a casa espírita, abandonar nossa vida, nossa língua, nossa cultura, nossos amores para ficar vivo num outro país, começar uma outra vida. Podemos sentir o choro dessas mulheres, desses homens, desses velhos, dessas crianças que veem suas vidas destruídas por bombardeios numa nação que se diz cristã. Embora seja o cristianismo ortodoxo, mas é cristianismo. Como é que a gente não aprendeu? Até quando Jesus vai repetir essas coisas e quando que elas vão tocar dentro do nosso coração? É um horror, meus amigos. A guerra que acontece hoje, de novo na Europa, é um atestado de incompetência, de falência, de imaturidade. É um horror que está acontecendo no nosso tempo. Daqui a 100 anos, os livros de história vão dizer que no ano de 2022, os nossos netos estarão lendo. Meu avô viveu nessa época em que uma nação foi destruída. Não só prédios, mas vidas. Falta muito ainda. Infelizmente, Jesus convida, e nós sempre modulamos a sua mensagem às nossas conveniências, à nossa imaturidade. Ainda temos esse quadro neste mundo. E eu me despeço com vocês nessa noite, fazendo um esforço de memória para talvez conseguir repetir um poema que fala de guerra, que fala de amor também. O poema é O Beijo do Papá, de Eustógio Vanderlei. Esse poeta leu uma matéria que falava da guerra, imaginem vocês, entre a Rússia e o Japão. As duas nações disputavam o Porto Arthur, na Ásia. E Japão e Rússia brigavam naquela guerra. E Eustógio Vanderlei, alma de poeta, leu aquela matéria e a traduziu em forma de poesia, falando do horror da guerra, do monstro da guerra e da beleza de um pedido de amor de uma criança inocente. Foi no tempo da guerra, entre a Rússia potente e os heróis nipões, calmos filhos do Oriente. Em torno a Porto Arthur, o cerco se apertava. Como um círculo de ferro e fogo e fumo que chegava às portas da cidade, a quem valente ousasse, por ela penetrar ou por ali passasse. Da boca dos canhões, a morte a rir traiçoeira, partia cada instante em veloz carreira. A vida ia ceifando míseros soldados, tão desumanamente assim sacrificados. Numa tarde que cessara de momento, um canhoeiro a cobrar novo alento, junto a ele de fogo, uma adorável criança. Sem mostra de terror, cheia de confiança, apareceu correndo. No olhar de quem procura ansiosa, naquela massa de ferro e fogo, um rosto conhecido, o risonho perfil de um semblante querido. E ao ver a pequenita, um japonês, um bravo, que entendia a língua do eslavo,
Tomou então em suas mãos calosas as mãos da pequenita, alvas, cetinosas. Que procuras em meia tropa em que vês exposta ao bombardeio? Quem és tu? De onde vens? Que nome tens, menina? Meu nome é Lina. Procuro meu papá, que há muito não vejo. Há muito foi embora. E desejaria vê-lo outra vez. Para quê? Pergunta o Folha de Japão, dizendo incontinente. Ele aqui não está. Partiu mais adiante. Porém, se algum recado ou coisa semelhante quiseres que eu lhe dê, descreva-me sinais de quem falou, e eu prometo cumprir o teu desejo inocente. Ah, é forte, meu papá, responde Lina contente. Tem os seus olhos azuis, assim como os meus, como bem pode vê-los. E tirando do bolso um pequeno retrato, acrescentou a sorrir. Façamos um contrato. Eu lhe dou esse papá para que nunca se esqueça e vendo o verdadeiro, em breve o reconheça. Chama-se Ivan. E ao dizer isto, solta ao caldo o soldado em lágrimas banhado. Um herói que nunca chora uma horrível matança, chorou ao receber o beijo da criança. Lina pôs-se a correr por onde tinha vindo. E o inimigo em frente, cada qual mais veloz, cada qual mais valente. Súbito, as trombetas ecoaram anunciando a próxima madrugada. Os mortos e feridos eram sem distinção por todos acolhidos. E ao ver o japonês, um russo com a cabeça pendida e a blusa ensanguentada, olha o retrato da criança. Vê perfeita semelhança. Ivan, que me quer? O mundo exclama por ver o seu nome proferido entre lábios inimigos. Ivan, aqui estou para trazer-te um beijo que te envia a tua filhinha Lina. Ela mesmo faria se pudesse vir cá. Não vindo, pediu-me depusesse em tua fronte ao meio. E ao dizer isto, o calmo filho do nascente abraça o russo e beija-o ternamente. Muita paz, queridos. Que Deus nos abençoe.